Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje o título da nossa lição é Existe Filho Predileto? Pensa aí um pouquinho. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos da terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti ele, coloque o anel no seu dedo, as sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mas mataste o bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Queridos, temos 3 objetivos hoje. O primeiro é, 3 não, aliás, 4 objetivos. O primeiro é que os filhos são diferentes. Cada um se relaciona com o meio externo à sua própria maneira. Segundo objetivo é compreender a necessidade de superar os conflitos existentes entre os irmãos. Terceiro objetivo é evitar demonstração de predileção por determinado filho. E o quarto objetivo e último é tratar os filhos com base no princípio da isonomia. Amados, pesquisas apontam para o aspecto natural do chamado filho predileto. Porém, há de se destacar que quando os pais demonstram predileção por um dos seus rebentos, os irmãos quase invariavelmente experimentam invejas e ciúmes, em menor ou maior grau. Sabe por quê? Porque estas emoções, via de regra, são fortalecidas nesse tipo de ambiente. É sabido por todos nós que problemas entre irmãos não são exatamente uma novidade. Narrativas mitológicas, de várias sociedades antigas trazem inúmeros casos de conflitos dessa natureza. Podemos destacar aqui Remo e Rômulo, mito romano, Osíris e Sete, mito egípcio, Thor e Loki, mito nórdico, e muitos outros. A Bíblia também, por sua vez, narra casos de rivalidade fraterna. Nós temos o clássico da Bíblia de rivalidade entre irmãos, Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú
e Jacó, José e os seus irmãos, Tamar e Aminon, né, filhos de Davi, e também outros. Ou seja, seus dramas, os seus dilemas vivenciados no ambiente familiar marcaram profundamente as suas histórias. Irmãos, isso é muito forte. Então vamos começar a nossa lição de hoje contando a história de dois irmãos. O texto básico que nós lemos, Lucas capítulo de número 15. Na parábola do filho pródigo, encontramos alguns elementos importantíssimos sobre o tema relacionamento entre irmãos. Mas vamos fazer aqui uma breve lacuna, né, antes de avançarmos, porque é importante destacar que esta narrativa alegórica não se propõe a transmitir ensinamentos relacionados à criação de filhos. Antes, aponta para a salvação enquanto fruto da imensurável graça divina. Por essa razão, em momento algum, Jesus menciona o modo como esse pai tratava os seus filhos antes da partida do mais novo. A parábola do filho pródigo, ela começa da seguinte forma, Lucas 15, versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos. Essa proposição foi motivada pelo embate travado entre Jesus, os fariseus e os escribas. Estes murmuravam o fato de Jesus assentar-se à mesa com os publicanos e os pecadores. O Salvador, o Mestre, o Senhor Jesus pega essa discussão e leva para o campo teológico, estabelecendo ali a diferença entre a lei e a graça. O irmão mais velho simbolizando o quê? A mentalidade meritocrática da antiga aliança. E o irmão mais novo caracterizando a salvação pela graça na nova aliança. Independente do tipo de interação estabelecida entre esses irmãos, o mais novo deles, isso tem que ficar claro, representa as pessoas que se voltam para Deus mediante o arrependimento. Enquanto o mais velho retrata os legalistas, que mantêm um relacionamento com o Pai baseado única e exclusivamente no ciclo devoção/recompensa. A despeito de o eixo principal da parábola ser a dispensação da graça, é possível analisar algumas questões presentes no texto relativas à convivência entre irmãos, porque afinal, vivendo debaixo de um mesmo teto, escute isso, cada filho teve comportamento muito diferente. Então vamos começar aqui traçando o perfil do filho mais moço. Nesta parábola aqui, de maneira inesperada, um rapaz pede ao seu pai a parte da herança que lhe cabe. O texto diz assim, versículo de número 12. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha isso. Nesse momento aqui, irmãos, o filho mais moço, ele já começa a dar sinais de que ele tem um sério problema com o seu pai. Porque não existe lei ou costume judeu ou árabe que dê ao filho o direito à parte da sua herança, estando o pai ainda vivo. Então, quando ele pede a parte da sua herança ao pai, estando o pai vivo, ele deseja, ou seja, está desejando no seu coração a morte do seu pai. Aí a Bíblia, irmãos, ela vai dizer que, assim, sem qualquer contra-argumento, o filho tem o seu pedido atendido. Esse cenário, ele é importante, porque nos revela, né, se tratar de um moço inquieto, inconformado com as restrições domésticas, ansioso e, sobretudo, inconsequente. De fato, escute isso, ele não considerava o ambiente familiar agradável. Tanto
que ele busca uma terra longínqua. Isso indica o seu desejo de manter certa distância do pai. Cara, isso é muito sério. Mas aí o texto continua e no final, esse jovem, né, de temperamento intempestivo, a quem Jesus nomeou de mais moço, depois de agir prodigamente, perder tudo que ele recebera, ele quebrantou-se. Ele reconheceu os seus equívocos, versículo 17, e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele estava disposto, a partir daquele momento, recomeçar de onde havia parado. O texto, ele é muito forte. Aí nós temos o perfil do mais velho. O coração do mais velho, irmãos, é um coração completamente ferido. Ele está mais doente do que o filho mais novo que saiu de casa. Por quê? Porque ele invoca no versículo 29, ele diz assim: mas respondendo ele de seu pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Veja só, ele está invocando o que aqui? A obediência, o zelo, o trabalho e a dedicação. Reclama que não foi recompensado à altura. Dedicou-se ao bem, mas sentiu-se amargurado por esse bem que fazia. Em aspas, né? O seu bem transmutou-se em inveja. Ele vai muito mais longe. Porque o texto, irmãos, não diz que havia notícias do filho mais moço. Mas ele dá a notícia ao seu pai. Versículo 30 ele diz: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhes o bezerro cevado. Olha só, cara, o que ele está falando aqui. Ou seja, a fala denuncia um desejo que já está no seu coração. Em vez de trabalhar, ele preferia ficar com as prostitutas e ter gastado o seu dinheiro com os amigos na balada. Outra coisa, a inveja que ele tem da atenção do pai com o seu irmão. Ele está dizendo que o pai ama mais o irmão do que a ele. Meu querido, você consegue ver de maneira muito clara nesse texto que havia um playboy escondido naquele trabalhador abnegado. O texto, irmãos, ele é forte. O coração do filho mais velho está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de mágoas, está cheio de frustração. Ele não reconhecia os seus equívocos e buscava o reconhecimento próprio. Diz a palavra que o texto que nós lemos, que o pai sai de casa e fica ali insistindo para ele entrar, e ele não quer entrar em casa. Ele reporta-se ao seu irmão de maneira desdenhosa, dizendo: este teu filho, ou seja, não era mais irmão dele. Essa pequena alocução nos permite inferir que o jovem, sem fazer caso, rompeu com os vínculos fraternos. E quando alguém escute isso, quando alguém abandona as conexões do amor, passa a viver de aparência, assim como os fariseus e os escribas da época de Jesus. E foi por isso que Jesus começou a contar esta parábola. O segundo ponto da nossa lição, ele fala sobre uma casa e vários caminhos. Irmãos, a escolha dos pais por determinado filho, seja manifesta em palavras ou até mesmo em atitudes, pode produzir cisões históricas, como no caso dos irmãos Ismael e Isaac, e Jacó e Esaú. Nesta conhecida trama bíblica, ofensas não perdoadas na infância
permaneceram ativas na juventude e foram potencializadas na fase adulta, vindo a provocar danos irreparáveis às famílias envolvidas. Mais do que fornecer orientações práticas aos pais quanto à criação dos filhos, cara, o que eu quero é fazer você compreender a importância de promover a comunhão entre os irmãos, entre os seus filhos. Há muitas pessoas que mesmo na igreja elas alimentam ódios passados. Deste modo, é preciso aprender a liberar o perdão histórico a quem de algum modo nos ofendeu, assim como Jesus fez em relação aos samaritanos. João, capítulo de número 4. Diz o que o texto? Que Jesus deixou a Judeia, foi para Galiléia e passou por Samaria, chegou próximo a um poço. E rapidamente se apresentou uma mulher, uma samaritana. Diz o texto que veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber. Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou samaritana? Aí o texto diz: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus veio ali, quebrou o paradigma, né? Quebrou o protocolo, estabeleceu uma comunhão com aquela mulher forte, extraordinária, mostrou-se simpático a ela, mostrou empatia por ela, e o perdão ali foi algo sensacional, extraordinário, que mudou a vida daquela mulher. É claro que cada um com a sua história, né, irmão? A história de Ismael e Isaac, ela é emblemática, porque revela o ódio que nasce e cresce no contexto familiar. Então vamos falar um pouquinho aqui de Ismael e os seus dilemas. O contexto do nascimento de Ismael foi marcado por muitas aflições e conflitos. Gênesis 21, do 14 até o 21, né? Diz: então se levantou Abraão pela madrugada e tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta. O moço pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao seu moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Olha só, enquanto que o de Isaac foi caracterizado por quê? Por banquete. Olha o que diz 21, do 1 ao 3. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o seu Sara como tinha falado. E concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, o tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho, que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era ainda da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Ele disse: Sara, Deus me tem feito risos, e todo aquele que ouvisse irá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? O versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Cara, eis os dramas de Ismael. O filho de uma escrava contemplava sua mãe sendo maltratada por sua senhora Sara. Tendo sido expulso da casa do seu pai, o rapaz viu sua mãe quase morrer no deserto, mesmo ele sendo o primogênito biológico de Abraão. O jovem foi deserdado.
Ismael, querido, ele carregou esses dilemas dentro do seu coração por toda uma vida. Aí nós temos Isaac e as atenções do pai. O nascimento de Isaac era guardado com grande expectativa, porque ele representava a concretização de uma poderosa promessa que foi feita em Gênesis capítulo 12 a Abraão, do 1 ao 3. Não é de estranhar, deste modo, que todas as atenções de Abraão e Sara estivessem voltadas para esse menino. Na idade adulta, Isaac casou-se com Rebeca, Gênesis 24. Ele herdou todos os bens de Abraão. Quando este morreu, Gênesis 25, do relacionamento com Rebeca nasceram Esaú e Jacó, Gênesis 25, 24 até o 26. Em função das tramóias de Jacó, olha isso, Esaú tornou-se o seu inimigo. Cara, muitos traumas, né? Muitas mágoas. Gênesis 25, né? É a única passagem, Gênesis 25, irmãos, 8 e 9, diz assim, olha como o negócio é sério. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manré. Olha isso! A única passagem bíblica que menciona um reencontro entre Isaac e Ismael, desde que ele fora expulso da casa do seu pai. Este é exatamente o dia do sepultamento de Abraão, ou seja, década após Agar, a serva, partir da casa do patriarca para o meio de um deserto, como um adolescente. Cara, eu fico, irmãos, imaginando como comentarista, né, o filme que se passou na cabeça de Ismael e de Isaac naquele dia. Uma sepultura e duas histórias. As mágoas de Ismael, de certa forma, foram somadas, né, às mágoas de Esaú. Após o desentendimento com seus pais, estes filhos, né, de Isaac, para aborrecer os seus pais, casou-se com descendentes de Ismael, Gênesis 28. Houve, na realidade, um somatório de rancores históricos. E o terceiro ponto da nossa lição, não poderíamos fazer diferente, é aconselhar, né, aos pais. Mediante a tudo isso que foi falado, só nos resta aconselhar. Muitos profissionais da educação infantil têm se dedicado ao estudo da rivalidade fraterna, né? Conflito entre os irmãos. Pesquisas, elas comprovam que o relacionamento entre irmãos adultos, na verdade, são reflexo do ambiente familiar cultivado na infância. Outros sinalizam ainda que as crianças estão mais propensas a tornarem-se vítima de abuso por parte de um irmão do que por qualquer outro membro da família. Independente dos resultados das pesquisas, sabe-se que para estabelecer relacionamentos profundos e duradouros é necessário haver, no mínimo, afinidade entre os envolvidos. Sendo assim, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que os pais podem fazer tanto para evitar conflitos, quanto para promover a comunhão entre os seus filhos? A primeira coisa é: invista em uma educação pautada no companheirismo. Meu irmão, de acordo com Judith Dunn, né, especialista em desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo da criança, né, professora de psicologia em Londres, ela diz que os irmãos, eles competem pela atenção dos pais desde a primeira infância. E mesmo na fase adulta, esta competição tende a continuar. Por essa razão, segundo a psicóloga, é importante desenvolver uma educação pautada no companheirismo e na cumplicidade, pois com o passar dos anos
Tal comportamento tende a consolidar-se. Outra coisa, aceite os seus filhos como eles são. Não se deve, na condição materna ou paterna, utilizar frases depreciativas ou fazer comparação entre os filhos. O que mais acontece? João é o orgulho da família, mas o Mário, e ele é a ovelha negra. Eu quero destacar aqui alguns comportamentos adotados em muitas famílias. Escute isso. Há casos em que os pais, eles esperam por um filho homem, aí vem uma filha menina e ele a rejeita, mesmo que de maneira velada. Cuidado. Outro, algumas vezes o filho passa a desfrutar de posição privilegiada dentro de casa, pelo fato de ter optado pela mesma profissão do pai, enquanto que o outro, que resolveu seguir a sua carreira diferente, é tratado com desdém. Cuidado. Não importa quais sejam os temperamentos dos seus filhos ou o modo que eles agem diante das grandes questões da vida, todos são indistintamente herança do Senhor, como diz o Salmo 127, versículo 3 e o versículo 4. Deste modo, é de extrema importância que os pais fiquem atentos ao modo como tratam a sua maior herança. Aprenda a lidar com as suas características e crie condições favoráveis para que todos sejam como flecha na mão do valente, isto é, para que todos sejam lançados para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Eu quero concluir a nossa lição de hoje, irmão, dizendo o seguinte: existem perguntas, né? Como tratar pessoas diferentes da mesma maneira? Ou como usar de isonomia em um contexto plural para estabelecer regras iguais para todos e, ao mesmo tempo, não anular as especificidades de cada indivíduo? Precisamos de sabedoria e discernimento, irmãos. Tal capacidade é fruto da maturidade da ação do Espírito Santo em nós. Portanto, ore em prol de cada filho seu no nome de Jesus. A melhor receita continua sendo o amor, o companheirismo, a igualdade no tratamento com os filhos. O ambiente de competição deve ser substituído pelo ambiente de cooperação mútua. Guarde essa palavra, creia nesta palavra, haja de acordo com essa palavra e Deus vai te abençoar no nome de Jesus.